dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ai, que dia maravilhoso! Ai, que loucura! Bom dia, gente! Bom dia no mais um dia do Expande Comigo, o nosso propósito de leitura de expansão da consciência, na nossa instalação de programas expansivos, né? Para que a gente possa aqui conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios da oração e que a gente tem até a forma correta de orar. Será que você tem orado da forma correta? Primeira pergunta, você tem orado? Então a gente fica com essa pergunta. Bem, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem está acessando talvez pela primeira vez um vídeo meu, eu sou Andressa Borges, sou terapeuta integrativa, facilitadora de consciência, trabalho com isso já há 5 anos, com desenvolvimento pessoal. Trabalho com ferramentas de cura energética, cura quântica, cura com a mão, processos de autocura. Nós somos nossos autorreguladores, nós temos essa capacidade de nos curarmos através dos nossos pensamentos conscientes e inconscientes. A ciência já comprovou, já tem comprovação científica que 99% das nossas doenças elas são de origem psicossomática. É as nossas emoções, os nossos pensamentos que vão gerando adoecimento no nosso ser, tanto no nosso corpo físico como no nosso campo energético vibracional. Desde o primeiro dia eu venho explicando para vocês um pouquinho sobre como é o funcionamento, já falamos sobre aura, já falamos sobre campo energético, já falamos sobre estados da mente coach, da mente crash, falamos sobre pecados e julgamentos, falamos sobre muitas coisas legais, além do conteúdo incrível que esse livro já entrega pra gente de muito conhecimento, de muitos relatos, de testemunhos de pessoas, de histórias de inspiração para a sua vida, para te fortalecer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E quais são os tipos de palavra que você tem ouvido? O que você tem dado os seus ouvidos? Né? Então fica essa reflexão para você e o meu convite para o Expande Comigo de hoje, as leis dinâmicas da oração. E também terei hoje o convite, uma convidada especial, uma convidada que tem algo muito maravilhoso para contribuir com a gente, histórias reais, de superação, de resiliência, do despertar, tanto da consciência, do como o avivamento, né? Do nosso espírito. Ontem eu falei para vocês sobre o versículo de Mateus 10, aonde fala, né, que ele fala lá que ele não vem para que tenham paz, mas vem para que tenham a espada. E quando a gente fala da espada, a espada não é para ter guerra, não é para ter briga entre a carne, né, que ele também fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A espada, ela representa o nosso despertar interno, a nossa ativação divina dentro de nós. Então, se você perdeu a live de ontem, ela tá salva aqui no meu feed. É só chegar e se alimentar de todos os conteúdos que tem aí, que eu tenho certeza que vai falar com você, que vai te trazer direção, que vai te trazer refrigério. Principalmente que nós começamos falando sobre os segredos, né? As leis dinâmicas da oração, o segredo para todas as realizações. Então, todas as realizações, todas as suas dificuldades, sejam elas quais forem hoje, se você parar, silenciar, tirar suas expectativas e projeções, suas definições e conclusões de como você quer que as coisas sejam e aprender a abaixar todas as barreiras para receber as infinitas possibilidades e então ter mais clareza sobre as posições, sobre os comportamentos que você vai ter. Porque pensamento cria sentimento, cria ação, cria realidade. Então, quando nós abaixamos o nosso racional, quando nós baixamos o nosso nível emocional, né, racional e emocional, nós passamos a estar mais presentes, mais focados, mais direcionados em decisões assertivas na nossa vida. E nós falamos que o primeiro segredo que foi desvendado, o primeiro segredo que foi aplicado para nós é o segredo do relaxamento. Você está relaxado? Você tem conseguido relaxar? Ou você quer estar sempre no controle de todas as coisas?
Conta aqui pra mim. Bom dia para quem tá chegando e bora pro Expande comigo. Eu vou começar hoje fazendo de uma forma diferente. Eu vou fazer a realização das leituras e logo em seguida eu vou chamar a minha convidada de hoje para ela compartilhar os conhecimentos, as consciências e tudo aquilo que ela pode contribuir para a gente no dia de hoje. Então hoje nós vamos começar falando obtendo libertação para os outros. Algumas vezes o problema é conseguir que os outros liberem você emocionalmente da sua possessividade e dominação. Isso pode vir secretamente, à medida que você fala palavras de libertação que causem neles a sua liberdade subconsciente. Simplesmente declare. Fale o nome da pessoa. Quem é a pessoa que está tendo hoje domínio sobre você, possessividade sobre você, controle sobre você, aprisionamento sobre você? E esse aprisionamento pode ser que você mesmo está se colocando por causa de algo que outra pessoa te fez e você está dando essa legalidade para a sua vida. Então que você possa dizer o nome dessa pessoa agora, fulano de tal. Você agora está completamente livremente de mim. Você me libera e eu deixo ir. Você deixa ir e deixa Deus agir. Então você vai declarar o nome da pessoa, você vai dizer, você agora está completamente, verdadeiramente livre de mim. Você me libera e me deixa ir. Você se deixa ir e deixa Deus agir. Se existe uma necessidade de liberar os dois, você e outra pessoa, você deve declarar: Cristo em nós é o nosso poderoso libertador. Cristo em nós é o nosso poderoso libertador. Para a situação que precisam libertar, um grande número de pessoas declare: Cristo nessa situação é o seu poderoso libertador. Cristo nessa situação é o seu poderoso libertador. À medida em que você diariamente declara orações de libertação, a liberdade virá, algumas vezes subitamente, algumas vezes mais lentamente. Frequentemente, cortes severos e desagradáveis ajudam na libertação, mas estes cortes são como uma dor conectada com a cura física. São necessários e, desse modo, são uma bênção disfarçada. Eu falei já para vocês, né, que nos últimos meses eu venho fazendo uma declaração, uma afirmação todos os dias, que é: eu sou uma ideia divina da mente de Deus e eu estou sendo conduzida agora para o meu verdadeiro lugar, com verdadeiras pessoas. Eu sou uma ideia divina da mente de Deus e eu estou sendo conduzida agora para o meu verdadeiro lugar, com verdadeiras pessoas. E realmente cortes foram necessários. Cortes que foram por escolha, cortes que aconteceram, né? Deixa eu desligar a Alexa aqui, que eu não consigo muito conversar com vocês com ela cantando na minha orelha. Alexa, desligar. E vou falar pra vocês, dói, né? Todo encerramento de ciclo, ele dói. Mas é necessário. É necessário a gente mudar de ambiente, a gente mudar de relações, a gente mudar de conversas, mudar de situações que não estão agregando na sua vida, situações que não estão te levando por um outro nível. E que a gente possa ter essa maturidade de saber olhar, né, com carinho para esses lugares, de ter autorresponsabilidade sobre você. Quais são as rodas que você tem se ajuntado? Na sua empresa, você está no meio dos funcionários que abençoam o local de trabalho, dos funcionários que falam sobre possibilidades, sobre mudanças, sobre gratidão, sobre como as possibilidades são grandiosas, ou você está aí com pessoas que só criticam, que só murmuram, que só reclamam? Como que tá as suas relações? Vamos chamar aqui a minha convidada de hoje para ela já... Bom dia. Tudo bem? Tudo Bom bem. dia. Tudo bem, amiga? Tá um pouquinho nervosa?
eu pensei que ia estar mais. Que bom. Meu bem, bom dia, seja bem-vinda. Se apresente para as meninas, quem é você, Oi, do que meninas. você vive. Meu nome é Suelen e desde fevereiro, né, conheci a Andressa e assim foi maravilhoso, foi transformador na minha vida. Tudo que aconteceu foi um processo bem doloroso, mas assim foi muito bom, né? Tudo que acontece na hora certa, né? No momento que tem que acontecer, né? E é isso. Vai perguntando aí, Andressa. Conta pra gente o que você faz, né? Qual é assim, como você falou, são muitas transformações, são muitas consciências. Muitas, Todos os inúmeras. dias a gente vira muitas chaves. Principalmente isso, como o nosso livro hoje a gente fala sobre o propósito da oração, como a oração ela transforma as nossas vidas, como ela contribui. Comenta com a gente como que tem sido essa prática, porque quando a gente fala de oração, aqui você vê que o livro ele fala muito de afirmações. E no nosso processo de acompanhamento terapêutico, nós temos a ferramenta das perguntas, né? Que não deixa de ser uma oração, porque as perguntas, elas são perguntas assim, como pode melhorar? Então, o que é o como pode melhorar? O como pode melhorar é você está pedindo para que algo que está ruim, algo que não está funcionando da forma que você deseja, você pede para que aquilo melhore. Como Uhum, pode melhorar? E quando algo bom está acontecendo, você também pede para que aquilo se torne melhor ainda. uhum, Então, é uma das leis do universo: peças e receberás. A Bíblia também já nos orienta a isso, né? Peças e será dado. Bata e a porta será aberta. Conta pra gente como que foi essa questão. Que nem as meninas ontem, a Ju, a Tati, comentou que elas já eram evangélicas, já tinham uma vida religiosa, mas que quando essa expansão da consciência, quando ter passado por esse processo, rompeu um véu de separação. Porque, vamos dizer assim, quando você chegou aqui, você estava tão machucada por algo que te aconteceu no passado, que você estava aprisionada num sentimento de culpa, de vergonha, né, de separação, como se não houvesse nunca mais um perdão para você uhum, por causa dos dogmas, por causa de um monte de situação que foi implantada, de implantes que foram colocados, e como que isso foi transformador de ter essa reconexão, dessa nova aliança com Deus, né? Desse empoderamento de você e de que como muitas outras coisas mudaram uhum. no seu comportamento, nas suas atitudes do dia a dia, o como que você se tornou uma buscadora, né? Aquela sede, aquela fome que despertou em você, que a mulher tá uma devoradora de livro, de Nossa, informação, de é, conteúdo. Tá até me dando aula já, gente. O que mais é possível? eu queria me libertar, né, de tudo aquilo que estava acontecendo comigo, né, naquela situação. É, muitas coisas aconteceram, né, na minha infância. Então, assim, muito trauma, né? E eu me via muito vítima de muitas coisas que aconteceram, principalmente na infância, porque assim, eu vou falar um pouquinho da infância. E como eu me sentia muito vítima que aconteceu, foi assim, Gente, como que tá para vocês? Vocês estão ouvindo? Vocês estão vendo? Porque para mim a Suelen tá travando. na minha infância era tudo. E aí eu pude liberar o perdão, sabe? E tive essa autocura, né? Esse conhecimento, sabe? Principalmente de não ter dó. Ô, sua internet tá um Tá pouquinho ruim, travando? tá travando. Tá. Agora tá normal. Isso. Não, tá travando. E quando Tá você normal? chegou, né, Sueli, uma coisa que eu gosto de deixar para as pessoas claro
é que quando você chegou, a queixa inicial nem estava relacionada aos traumas da infância, né? Era uma outra situação. E o quanto que a gente não tem consciência do nosso subconsciente. O quanto que uma sementinha que foi plantada lá atrás, ela cria um programinha de piloto automático que todas as dores recorrentes, semelhantes àquela, ela volta a doer com grande intensidade, mas nem é o evento que aconteceu por último em si. Uhum. São várias camadas que estão ali sustentando aquela dor, aquela situação. Então, foram palavras que nós ouvimos na nossa infância repetidas vezes, de invalidação, de cobrança, de comparação. E aquilo vai gerando em nós algo muito horrível. E algo que, como a gente, né, a gente tem uma história semelhante, né? Quando a gente acontece muito a questão da alienação parental, né? O quanto que as pessoas elas não têm consciência de como a alienação parental ela corrompe a nossa imagem dos nossos pais, né? Do nosso pai, da nossa mãe. Então, como é importante, né, nós como adultos observarmos isso. Quantas vezes nós estamos invalidando os nossos parceiros, até mesmo em brincadeiras, né? E que vai destruindo a imagem dos nossos filhos e que afeta depois eles na vida toda, afeta a vida deles para sempre. Mas fala aí, que eu acho que agora o pessoal está conseguindo te ouvir de novo. Então, quando eu conheci a Andressa, eu estava assim, no fundo do poço, né? E assim, eu não via solução para nada, para nada. E me sentia muito culpada por várias situações que tinham acontecido, muito culpada mesmo. E sentia que eu nunca mais ia ter perdão de Deus, estava muito distante. E na verdade, hoje eu vejo que não foi Deus que se distanciou, né? Mas sim eu devido às minhas culpas, né? Devido a tudo que aconteceu. E aí eu fui trabalhando isso, e hoje eu vejo que foi transformador, transformador. Comecei a fazer as afirmações e comecei a me achegar mais a Deus, comecei a orar, porque eu achava que eu não sabia orar, achava que minha oração não ia chegar até os céus. E olha, eu vou falar para você, foi só essa vida é tão intensa, né? Mas assim, fui procurando, sabe? O autoconhecimento. E o autoconhecimento é E é como maravilhoso. você É está maravilhoso, é falando, ontem a gente transformador, falou libertador. sobre nós procurar, sobre nós confessarmos, Tá né, as nossas travando, dores, a né? gente confessar as nossas dificuldades. E falamos sobre encontrar as pessoas adequadas para isso. E aí você procurou, né? Você procurou a minha ajuda como terapeuta e pôde ter esse auxílio, essa direção na sua necessidade. E muitas vezes, né, eu falo por mim mesma, até eu chegar nesse estado de buscar uma ajuda profissional, eu me juntava muito com meninas, às vezes até mesmo da minha idade, né? Na época eu fazia parte do Ministério de Dança da minha igreja e nós éramos meninas muito jovens, jovens, casadas, mães, inexperientes, ali passando pelas mesmas dificuldades. E aí ficava todo mundo rodando a mesmo disquinho, sabe? Porque não sabia para onde ir, porque não tem conhecimento. E ontem a gente falou sobre isso, como é importante nós buscarmos ajuda nos locais adequados. E isso que a gente está falando um pouco aqui, o que, que acontece? A nossa transformação da nossa mente. Porque quando a gente chega, né, Suelen, para o processo de autoconhecimento, a gente tem a sensação de que a gente sabe tudo, não é? Não, eu já sei tudo, eu já tentei tudo, eu já fiz tudo que falaram que eu tinha que fazer e nada deu certo. Por quê? Qual é a diferença de uma cura quântica vibracional para uma cura de uma psicoterapia convencional, né? A cura quântica, ela trabalha com a nossa energia e ela nos traz as consciências de que os nossos comportamentos, eles não são válidos quando não está em congruência o sentimento e o pensamento.
Então, muitas vezes nós tomamos atitudes, nós fazemos comportamentos, nós fazemos aquilo que dizem que tem que ser feito, só que dentro da nossa mente e do nosso coração não era nada daquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Então não existe uma conexão entre corpo, alma e espírito. Então, se não existe uma conexão entre corpo, alma e espírito, não existe uma essência verdadeira. E quando não existe uma essência verdadeira, quando você não manifesta a sua essencialidade, quando você não expressa a sua identidade, você adoece. E você começa a secar por dentro, que é o sistema límbico. Então, o sistema límbico é a nossa pulsão de vida. Ele tanto te dá vida como ele te gera morte. Então, quando você está dando algo que você não quer dar, quando você está fazendo algo que você não quer fazer, quando você está num trabalho que não te nutre, quando você está num relacionamento que não te nutre, quando você está numa amizade que não te nutre, quando qualquer coisa que você vai, porque você tem que, porque te falaram que você tem que é assim que tem que ser. Só que não está conectado com o seu coração, aquilo vai te drenando, aquilo vai te adoecendo. Aí você entra numa depressão, aí você desenvolve uma doença grave, né? Ou até mesmo uma doença onde você, até ontem estava conversando com o menino das mídias digitais, nem sei como é que chama, que ele veio aqui me ajudar a expandir, a criar mais conteúdos na internet. A gente estava conversando e eu explicando para ele a diferença, né? Que, por exemplo, às vezes você tem uma doença nos seus olhos. E aí você vai no oftalmo, aí você passa colírio, aí você vai e faz exame e aquela irritação não melhora e faz um monte de coisa e ninguém acha o que é e cada hora é uma coisa. E na verdade, aquilo está conectado a uma emoção instalada em você. E se você não tratar a emoção, não vai sarar o físico, porque é algo que está causando aquilo. Então, quando a gente fala aqui, a gente não elimina nenhum tipo de ciência, nenhum tipo de medicamento. Expansão da consciência inclui tudo, nada julga, tudo é contribuição. Então, quando nós falamos a respeito disso, a gente precisa identificar o que está por trás. Então, o que foi o que aconteceu comigo? Quando para quem não me conhece, para quem está chegando agora, eu nem sempre fui terapeuta. Eu era empresária. Eu tinha uma empresa de corte e gravação a laser. Durante toda a minha vida, desde que eu me tornei adulta, né, que tive que trabalhar, que tive que pagar conta, né, porque adulto é isso, adulto é aquele que paga. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade que adulto é aquele que paga. Eu sempre trabalhei em áreas que foram uma profissão que o meu pai me ensinou. Então, meu pai, ele trabalha com comunicação visual há muitos anos. Então, desde criança, eu faço cursos de CorelDRAW, de Photoshop, de computador e de tudo que essas coisas, eu sempre trabalhei com isso. Meu pai também foi DJ na época dele, né, quando ele era jovem. Então, são várias coisas que eu aprendi com ele e eu apliquei isso na minha vida adulta. Então, eu trabalhei com fotografia, trabalhei com a empresa de corte e gravação a laser, trabalhei com eventos. Eu sempre fui muito feliz e muito bem realizada nos meus trabalhos. Mas sentia algo faltava, sabe? Tipo, sabe uma sensação que ainda falta algo? Parecia que nunca preenchia e não tinha constância. Era como se o dinheiro viesse e fosse embora, sabe? Essa era uma coisa que não tinha uma sustentação. E aí na constelação a gente vai aprendendo sobre isso, né? Com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. E aí eu fui identificando quais eram as raízes e por que eu só tinha sucesso profissional, que eu ganhava dinheiro profissionalmente, fazendo o que meu pai tinha ensinado, porque era a única forma que eu olhava para ele. E não era algo consciente, porque, inclusive, até minha mãe tem ciúmes, que ela fala que eu sou a filhinha do papai, que ela acha que eu prefiro meu pai do que ela. Mas, inconscientemente, por ter sido criada com os meus avós, eu não olhava para ele como pai. Existia algo disfuncional. E que foi quando eu adoeci. Então, a doença que veio foi: eu tive perca de visão, perca de audição, desenvolvi 7 nódulos na minha tireoide, que geraram várias decorrências, vários problemas hormonais. Aí são inúmeros para quem tem hipotiroidismo. Pode aí saber o que é, se não sabe, dá um Google depois você vai perceber vários sintomas que pode causar o hipotiroidismo. E no primeiro momento foi necessário
o uso do medicamento. Então, durante os primeiros anos, eu fiz o uso de Puran, e meu hipotireoidismo, ele é aquela doença de Hashimoto, então é uma doença autoimune, e que ela ataca quando você está sobre estresse e ansiedade. E estresse e ansiedade era o meu primeiro nome e o meu sobrenome. Eu só vivia correndo, estressada, controladora, dona da verdade, que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que sabe? Então, o que aconteceu? Era uma total invalidação do meu ser, que tinha que fazer coisas porque era assim que eu tinha sido ensinada. E aí eu tive que passar por um processo de reprogramação. Então, hoje, a minha vida é completamente diferente. Ainda tem coisas a serem melhoradas? Claro. Nós vamos ter coisas para ser melhoradas todos os dias, dia após dia, glória após glória. E então foi esse olhar que a gente percebeu, né, Su? Então, quando você chegou aqui, a sua dor era tão grande que você estava com essa pulsão de vida sendo drenada, com esse libido sendo esvaído de você. E é tão interessante que a gente consegue perceber isso quando a gente toca os corpos. Quando eu vou fazer os processos presencialmente, quando eu faço o toque nos corpos, percebo a energia do corpo, eu consigo perceber essa pulsão de vida, né? Pessoas que estão cheias de vitalidade, embora estejam passando por dificuldades muito grandes, elas ainda têm aquele desejo de vida, aquele desejo de lutar, aquele desejo de fazer acontecer, né? Aquela superação. Já tem pessoas que estão num estado tão profundo que elas já estão assim meio que desistindo de tudo. Faz sentido isso para você, Suelen? Muito, muito. E como eu falei, né? Quando eu cheguei, assim, eu tava cheio de crença limitante e pude entender várias coisas, sabe? E assim, foi para mim, foi como se fosse um sopro de vida. Eu tá conhecendo tudo isso que eu tô conhecendo porque eu não entendia, né? Eu ia na igreja, mas assim, muitas coisas foram clareando para mim depois desse autoconhecimento, sabe? Foi muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer tudo isso que aconteceu, esse autoconhecimento, Deus ter... Porque, assim, foi através da Ju, né? Então, assim, tudo acontece quando tem que acontecer, né? Foi através do almoço, eu e a Ju, aí comecei a conversar com ela e tal, aí ela pegou e me apresentou, e aí eu fui até você e, assim, gratidão, sabe? Gratidão. E a Suelen, embora ela esteja. Bom dia, Tati. Bom dia. Um abençoado dia para nós. Nossa intercessora, Tatiane Campos. Ontem ela fez uma oração tão linda, né? Abençoada, foi muito bom. E então, amiga, realmente é esse o lugar de gratidão, né? É o espaço da gratidão. É o espaço, eu acho que o que eu gostaria de deixar assim a chave de hoje para a nossa live de hoje é que o auto-julgamento é a coisa mais cruel que a gente pode fazer por si mesmo. Porque quando a gente se auto-julga, a gente se invalida, a gente não honra a nossa habitação. Então, nas leis herméticas, né, ele fala que não existe fracasso ou insucesso, existe ignorância de um conhecimento. Então, se algo não está dando certo, se algo não está funcionando, se algo está causando dor, sofrimento, limitação, separação, enfim, qualquer coisa que esteja nesse espaço, é porque existe algo desconhecido ali. Existe algo que eu preciso acessar com maior profundidade. E uma das frases que eu aprendi, né, quando eu passei pelo meu processo, que eu explicando para o menino ontem, eu falei assim, o que me fez me apaixonar e escolher me tornar uma terapeuta e escolher levar isso para as mais pessoas é que nós somos os criadores da nossa vida. Nós somos os criadores. E que se nós não mudarmos de dentro para fora, se nós não mudarmos as nossas crenças, os nossos pontos de vista, as historinhas que foram contadas para nós, se nós não aprendermos a filtrar aquilo que chega até nós, nós vamos continuar sendo marionetes nessa realidade, nós vamos continuar vivendo a realidade que as pessoas impõem para nós, que foi introjetado em nós desde a nossa concepção, desde a nossa vida uterina e até no nosso DNA.
até no nosso DNA, nosso RNA traz memórias, traz informações da nossa ancestralidade. Aí a gente tem o campo morfogenético, o campo morfológico, que são várias outras informações que afetam a nossa vida sem que a gente perceba. E aí uma da pergunta que foi, né, que foi uma chave assim que eu fiz por muito tempo, e não foi um dia só não, não foi uma vez só não, foi por meses, por dias, o tempo todo era o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo. Por quê? Sinto que sinto porque sinto, sou eu que sinto. A dor quem está sentindo sou eu. O que o outro está me fazendo, está me afetando, é porque eu estou permitindo que isso me afete. Então, o que está certo sobre mim que eu não estou percebendo? O que está doendo em mim que eu estou validando ou dando autoridade para o outro me manipular e me aprisionar de tal forma, né? Quantas vezes a pessoa faz um comentário, sei lá, e a gente se sente, tipo, o que ele quis dizer com isso? O que ele está falando? O que ele quer, né? A pessoa olha diferente, a gente se sente julgado, enfim, não sei qual que é a sua dificuldade ou qual a dificuldade das pessoas que estão aqui nos ouvindo. Mas que a gente possa fazer essa pergunta que está certo sobre mim, que eu não estou percebendo. Porque quem está sentindo sou eu. E como a gente fala que é subjetivo, você só pode sentir o que você sente porque um dia você experienciou aquilo. Eu sempre gosto de dar o exemplo do frutapão. Quem já comeu frutapão? Quem sabe o que é uma frutapão? Quem quer comer uma frutapão? Não é verdade? Você só vai saber se você quer comer, se você gosta, se você não gosta, se você acessou. Agora, se você não sabe, qual é a opinião que você tem a respeito disso? Você não consegue ter uma opinião. Então, por isso que é importante a gente olhar para os nossos sentimentos, para os nossos julgamentos. Verdade de quem é isso? Verdade, isso é meu? Verdade, eu acredito, né, que isso é meu? E quantas vezes a gente foi tão julgada na nossa infância, ou pelas pessoas a quem a gente tem grande estima, e que a gente veste a capa da impostora, ou a gente vê, sempre é culpa minha, eu tô sempre errada. Então, o auto-julgamento é a coisa mais cruel que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, se existe algo que não está funcionando da forma que você gostaria que tivesse, você só não tem o conhecimento necessário ainda, que você possa se acolher, né? Que você possa fazer essa declaração que está aqui no livro que nós lemos agora. Cristo em nós é poderoso para nos libertar. Cristo em mim é poderoso para me libertar e deixar ir, e deixar tudo isso ir e deixar Deus agir. Deus em mim, a centelha divina de Deus em mim, o micro e o macrocosmos. O que a gente fala que é o micro e o macrocosmos, né? O micro é tudo que está dentro, está fora, e tudo que está fora está dentro. Então, nós somos conectados, não tem separação entre o micro e o macrocosmos. E a gente tem que aprender a diferenciar entre o que é espelhamento e entrelaçamento. Então, o que é um entrelaçamento? É quando uma situação me aconteceu e aconteceu. E eu não tenho como resolver, né? Eu não tenho como lidar com aquilo. Aconteceu um acidente, uma dificuldade, fui mandada embora do meu trabalho. Então, foi uma situação, um entrelaçamento que aconteceu para te levar para uma outra possibilidade, ou até mesmo para te livrar de algo pior. Enfim, já o espelhamento é quando algo te acontece, aquilo te paralisa, aquilo te diminui, aquilo te contrai, por quê? Porque está dentro. Se o que o outro está fazendo te afetando, então que partes minhas também são assim? Quais as partes minhas que eu não estou me reconhecendo, me validando, me honrando, me escolhendo, que está permitindo que o outro me abuse, que o outro me diminua, que o outro me maltrate, que o outro me explore porque eu não estou reconhecendo o presente que eu sou. Aí ele precisa me mostrar todos os dias isso. O quanto eu não me honro, o quanto eu não me valorizo. Faz sentido isso, amiga? Sim. Só tem abusado, só tem abusador quando tem abusado, né? A partir do Isso. momento que a gente deixa isso acontecer, aí é complicado. E foi também uma parte também que aconteceu comigo, né?
eu me sentia muito culpada por várias coisas que tinham me acontecido, né? Assim, eu vou falar no relacionamento com a minha mãe. E assim, por várias vezes eu me senti, sabe? Me senti abusada por várias coisas, sabe, que ela fazia. E várias vezes ela me fazia sentir vítima, me sentir culpada, sabe? De várias coisas. E com esse autoconhecimento eu pude entender que não, que ela tem que ter, né? Tem que andar com as próprias pernas, né? E eu não sou responsável por ela. Ela é responsável por ela. E assim, uma coisa que eu tinha muito era dó, sabe? E aí eu pude entender que não, que ela não é digna de dó, ninguém é digno de dó. Você entendeu? E a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a praticar isso, sabe? A colocar, a dar mais valor a ela, você entendeu? Mesmo porque é minha mãe, né? Então, independente de qualquer coisa, ela sempre vai estar acima de mim, né? E por várias coisas que aconteceu na infância, eu menosprezava, sabe? Achava que ela não era capaz, tinha dó, achava que sem eu ela não ia ser ninguém, sabe? Assim, se ela, sem eu ela não ia, porque ela tem problemas psicológicos, né? Então, assim, eu achava que sem eu ela não ia ter uma certa estrutura. E a partir do momento que eu soltei, deixei ir, fiz afirmações para a vida dela, sabe? Muita coisa começou a acontecer, muita coisa começou a fluir, você entendeu? Então, assim, às vezes a gente que prende, né? E a partir do momento que a gente começa a soltar, que a gente solta, que a gente começa a dar aquela legalidade para a pessoa, sabe? Porque chega até a ser um tanto quanto, como que eu posso dizer? Ai, como que eu posso dizer? A palavra me sumiu agora. É assim, a pessoa querer se achar demais, né? Tipo, eu tenho poder, né? Eu tenho, ai, como que eu posso dizer, meu Deus? Eu tenho legalidade sobre essa pessoa, sabe? Mas não, muitas coisas aconteceu, até mesmo transformação assim em relação à vida dela, sabe? Muitas coisas aconteceu. Tem muita coisa ainda para mudar, mas até nosso relacionamento mudou bastante. E a gente até leu um relato, né, de uma mãe que também tinha essa situação, essa necessidade de proteção, de cuidado, né, de disfuncionalidade nas leis sistêmicas, porque a gente fala que existem três leis, né, as leis do amor, de Bert Helling, né, da constelação, ele fala que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, a gente tem que respeitar essas ordens. Então, o que que é a hierarquia? Ela chegou primeiro, ela é grande, você é pequena, Uhum. né? Então, ela, por mais que ela tenha uma doença, existem coisas pelas quais ela pode fazer para ela mesma, né? Então, é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Então, é esse espaço que a gente tem que estar. Que toda a capacidade, todo o talento, todas as habilidades que eu tenho, o outro também tem. Então, às vezes vai ter momentos que a gente vai, como eu estou aqui hoje na live, como uma pessoa que está compartilhando conhecimento com vocês, mas eu também tive alguém que compartilhou conhecimento comigo. E assim a gente vai sendo multiplicadores de empoderamento de pessoas, né? Fazendo pessoas livres, autorresilientes, que podem cuidar de si, e como que o poder da afirmação, de simplesmente de palavras, vai mudando todo o campo, vai mudando toda a realidade e vai ficando leve para você e leve para ela, porque uma das coisas que a gente falou ontem na leitura foi de que quando você ata uma corrente, né, no pescoço de um escravo, você ata ela na sua também. Então, assim, ele fez essa comparação, mas imagina, quando você queria cuidar da sua mãe, toda essa situação, ela de alguma forma voltava para você esse peso, Uhum. né? Você se sentia sobrecarregada. E aí, quando você vai devolvendo, você vai liberando isso. Eu vou ler mais um capítulo aqui para a gente ver se a gente consegue resgatar mais alguma coisa. Então, Suelen, a sua contribuição hoje está sendo grandiosa porque vem sustentando e fortalecendo todas as outras coisas que nós lemos nos últimos dias. Então, quem está acompanhando, o pessoal deve estar acessando aí tudo que a gente falou nos últimos dias, porque são várias chaves, várias informações mesmo, de se posicionar, de tomar o seu lugar, de libertar, de sair do espaço da salvadora, da que tem que resolver tudo, da vítima, né? A gente acompanha aí o Elton Euler e ele fala muito sobre os tipos de vítima, que nós temos a vítima natural, a vítima intencional, a narcisista, a controladora. Então, que a gente possa, porque são os quatro perfis que aprisionam você na não permissão e vira uma simbiose de que um depende do outro, né? Como você falou. Então, tipo, toda relação, ela tem momentos que você é um ou é outro.
Você pode observar, né? Então é muito importante essa. Quem não conhece, depois procura lá o Elton Euler, do Corpo Explica. Ele tem vários vídeos falando sobre essa questão dos perfis controladores, e quem passar pelo processo de atendimento comigo pela mentoria, nós vamos identificar qual que é o seu perfil e trazer consciência para você nesse lugar. E é como você falou, né? Aqui a gente já percebe que você tinha uma vítima natural, que quando você falava, porque todas as vezes que minha mãe fazia alguma coisa, eu me sentia vítima. E aí você queria controlar ela, você queria cuidar dela. Aí você ativava quem? A narcisista que tem que cuidar. Olha como que uma chama a outra. E aí depois a gente tem a vítima intencional. O que é uma vítima intencional? É aquela pessoa, por exemplo, que tem dificuldade financeira. Aí ela gasta, ela compra, ela vai, ela faz, ela se enche de dívida e depois ela fala: porque tudo dá errado para mim, porque tudo sempre dá errado para mim, porque nada. Mas amor, você escolheu e agora você virou a vítima. Você foi ativando decisões, fazendo coisas sem observar e agora você é uma vítima intencional. Então são esses lugares. Quem que eu tô sendo, né? Qual que é o papel que eu tô sendo? Aí tem a controladora, aquela que quer saber de todo mundo, o que que fulano tá fazendo, o que fulano tá fazendo. E aí às vezes tinha isso, né, a Suelen, com a filha, né, que queria controlar tudo, né? E como foi legal a gente virar essas chaves e tipo, tá certo, eu tenho que conduzir, eu tenho que orientar, mas Sim. ela tem as escolhas dela e ela vai escolher o que ela escolhe até o momento que ela não escolher mais. Isso é maravilhoso. Eu Então passei. aqui fala assim, ó, o perdão pode transformar seus sonhos em realidade. O perdão é o terceiro tipo de oração de purificação. Uma das principais causas das orações não serem respondidas é a falta de perdão. Jesus repetidamente enfatizou que você não pode orar corretamente se está confinado em ressentimentos, preconceitos, amargura e com atitude inflexível em relação a Deus, aos homens e a você mesmo e ao mundo em geral. Quase todos nós estamos presos em pensamentos inflexíveis em uma ou em mais dessas áreas da vida. Se você quer desenvolver seus poderes de oração e ter suas orações respondidas, você deve fazer frequentemente a oração de perdão. O perdão pode dissolver qualquer entrave entre você e as graças, à medida que você limpa sua mente, corpo, relacionamentos, abrindo caminho para os seus sonhos se tornarem realidade. Você pode resolver mais problemas através da oração de perdão do que qualquer outra maneira. Problemas de saúde, financeiros e relacionamentos humanos são problemas que respondem rapidamente a orações de perdão. Olha só, problemas de saúde, financeiros, de relacionamentos humanos são os problemas que respondem rapidamente à oração de perdão. Quando existir um problema de qualquer tipo, então existe a necessidade de perdão. Uma pessoa fazendo orações de perdão para uma situação pode dissolver os bloqueios emocionais e eliminar o problema, sem levar em consideração o que os outros estão dizendo ou fazendo. Essa é a potencialidade do perdão, que significa simplesmente se doar. Quando você tem problemas em qualquer nível da vida, de saúde, financeiro ou relacionamento humano, ou dou para mim mesma um tratamento universal de perdão para uma situação, declarando que todas as coisas e todas as pessoas conectadas subconscientemente a mim, em relação ao perdão, quaisquer que sejam, precisam ser perdoadas, dissolvendo deste modo a causa invisível do problema. Você vai declarar: Cristo nessa situação é o seu poderoso libertador. O Cristo em mim perdoa o Cristo em você. O Cristo em você perdoa o Cristo em mim. Nós todos somos perdoados e governados pela divindade dentro de nós. Os resultados perfeitos são agora manifestados invariavelmente. Isso funciona. Algo que me chamou a atenção aqui é a palavra doar, né? O que significa isso? Você falou algo que chamou a atenção sobre algumas palavras que nós falamos em Axis, que são graus de superioridade, que é o altruísmo, a compaixão, simpatia, empatia e ajuda. Então, todas as vezes que nós falamos sobre isso, nós falamos sobre graus de superioridade. Então, o que é superioridade? Eu me acho melhor que os outros para que eu possa fazer isso por eles ou não.
Então, para que eu possa fazer qualquer uma dessas atitudes para alguém, eu tenho que julgar se essa pessoa merece ou não merece isso que eu vou fazer por ela. Então, se existe um julgamento, se a pessoa merece ou não, então é um grau de superioridade. Então, eu não estou doando, eu não estou manifestando quem eu sou na minha essência. Quando eu manifesto quem eu sou na minha essência, não tem nada que você queira cobrar do outro, nem o outro deve para você. Você simplesmente transborda. Você simplesmente flui e você recebe isso de volta. Agora, quando nós temos uma definição e conclusão de que a pessoa tem que algo para nós, a gente está manipulando, a gente não está doando, a gente está em manipulação, né? E como ter esse olhar desse perdão faz todo sentido. Não importa quem foi, não importa o que fez, não importa o que aconteceu, importa o que eu quero fazer daqui para frente. Então, a gente fala que o passado é aquilo que você está passando. Então, aqui no meus atendimentos, algumas pessoas falam assim, como que você consegue acessar tantas histórias, né, sem que isso te afete? Porque eu entendi que o passado é você quem está passando, é o cliente que está passando, é o paciente que está passando. E eu estou aqui para conduzir ele para o futuro, para estar no momento presente e com as escolhas que ele quer para chegar onde ele quer chegar. Tá, você está passando por isso, ok, está passando. Mas aonde você quer chegar? O que você escolhe para a sua vida e com a sua vida? E é aqui no presente que você vai ter as consciências do direcionamento que você vai tomar para chegar onde você quer chegar. E é aqui que fala, né? Quando você se torna inflexível. Inflexível é aquele lugar assim, a pessoa fala: "Não, eu quero ser feliz no meu casamento. Eu quero ser próspera no meu trabalho." Mas aí ela fala assim: "Não, mas eu só vou fazer isso se o fulano fizer. Ah, mas eu só vou fazer aquilo se algo não sei o que acontecer." Então ela está inflexível. Ela está cheia de projeção e expectativa de como as coisas têm que ser. Então ela não está aberta para as infinitas possibilidades. Então a gente fala, né? O seu felizes para sempre começa hoje. Começa hoje por quê? Porque as suas escolhas de hoje, o seu comportamento de hoje, ele vai determinar como vai ser a sua vida daqui 5, 10, 20 anos. Se eu não mudar meu pensamento, se eu não mudar os meus sentimentos, se eu não mudar as minhas atitudes, se eu não baixar as minhas barreiras, se eu não baixar as minhas resistências, qual é a realidade que eu vou escolher criar lá na frente? Como que vai ser a minha vida lá na frente? E quantas coisas, né, Su, você teve que abrir mão, que teve que ser resignificado, que teve que ter um novo olhar. Você quer Muitas coisas. compartilhar mais alguma coisa com a gente? Com esse rolê todo do autoconhecimento, eu pude entender que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor, né? E muita coisa mudou. E muita coisa não era sobre o outro, mas sim sobre mim, entendeu? E aí a gente vai entendendo também que a gente não muda ninguém. Muito pelo contrário, né? Tipo assim, a pessoa vai olhando as nossas atitudes e com essas atitudes você vai entrando, né, nela, né? Vai transformando, né? Nossas atitudes podem transformar as pessoas, né? E é isso. Eu posso dizer que é maravilhoso e eu tô esse rolê do autoconhecimento, eu quero estar sempre, sabe, me aprofundando mais e mais. E a gente acaba entendendo também que tem uma grande diferença entre espiritualidade e religião, né? Depois desse autoconhecimento, eu comecei a ir na igreja, eu voltei para a igreja, né? E assim, com outro olhar, sabe? Sobre a espiritualidade mesmo, sabe? Olhando para mim, sabe? Sem Sim, auto-julgamento, sem julgar as é, pessoas. é esse lugar mesmo. As pessoas elas atrelam espiritualidade com religião, né? Então, as religiões, elas têm as suas formas, as suas estruturas de como acessar o espiritual, o mundo espiritual, né? Mas quando a gente fala do mundo espiritual, sobre espiritualidade, é a evolução do ser, é a evolução do seu ser. Então, é sobre você, sobre como você relaciona com as energias, com os seres à sua volta. Porque nenhuma das nossas lives eu falei sobre essa questão do campo, né, do nosso Taurus, que é aquilo que você falou, quando eu mudo, muda, porque tudo é por ressonância, é por frequência.
Então é igual ao Wi-Fi. Se eu tô mandando as ondas de confusão, de julgamento, de separação, de nananã, nananã, e aí eu tô vibrando aqui, nessa frequência, o que que eu vou atrair? Essa frequência. Eu vou sintonizar com isso, eu vou ter mais disso. Agora, quando eu subo a minha frequência e eu tô aqui, eu escolho a paz, eu escolho a alegria, eu escolho a facilidade, eu escolho a honra, eu escolho relacionamentos grandiosos, eu escolho relacionamentos nutritivos, eu escolho me relacionar com pessoas que vão ser gratas, eu escolho a alegria, eu escolho o amor, eu escolho a fé, eu escolho a felicidade, eu escolho a verdade, eu escolho o perdão. Eu me solto e me liberto de todas as definições, de todas as conclusões, de tudo aquilo que eu acho que tem que ser e permito que a vida me traga os presentes, as possibilidades. E aí você vai mudando a sua frequência e aquilo começa a mudar, aquilo começa a surgir para você. Porque quando eu mudo, o mundo muda, porque eu mudei meu olhar, eu mudei meus pensamentos e eu me abri para o que mais é possível. Para o que mais é possível, o que mais tem disponível aqui que eu não estou considerando. Então, como a gente falou, então o que está certo sobre mim que não estou percebendo? A quem pertence isso? 99% dos nossos pensamentos e sentimentos não são nossos. Nós captamos isso e trancamos em nós como se fossem nossos. Então tem, né, como eu expliquei, tem a questão do campo morfogenético, o campo morfológico, aí tem as nossas memórias, aí tem as crenças, aí tem um monte de coisa que vai afetando a gente e que a gente acha que a gente é aquilo. Então, o que é um dogma? O que é uma crença? É aquilo que você não julga que comanda a sua vida. Então, aquilo que você não julga comanda a sua vida. Então, quando nós passamos a fazer as perguntas, quando nós passamos a fazer as afirmações, tudo muda, tudo se torna diferente, tudo se torna grandioso. Amor, gratidão por participar com a gente, por trazer um pouquinho das suas chavinhas, né? Das chavinhas que foram abertas, dos pezinhos que foram deixados para trás, do olhar de generosidade, de amor, de gratidão, né? De autorresponsabilidade, de falar, tá, dentro dessa relação, dentro desses problemas, dentro dessas dores, como eu posso, né, me acolher, como eu posso fazer algo mais grandioso com isso. E que é o que você tem feito, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, a Suela é bombeiro, gente. Essa mulher é mulher maravilha, que tem minha admiração, né? Eu sei, quem conhece sabe que eu sou apaixonada no militar. Os militares são meu ponto fraco. E ela roubou meu coração, minha amizade, é uma pessoa com quem eu adoro compartilhar. Os memes dela são os mais legais. Hashtag censurado menores de 18 anos sempre. E é maravilhoso, Su. Gratidão. Deus abençoe o Amiga, seu dia. E gratidão, até daqui viu? a pouco, que ela vai vir correr as suas barras presencialmente agora às 9 horas. Gratidão, amiga, que você sempre seja um canal de bênção na vida das pessoas. Foi muito bom te conhecer, viu? Quero te levar para a vida inteira. Uma vez conectados, sempre conectados. Amém. Até já já. Beijo, Tchau, tchau. tchau.